Muito bem, queridos. Sejam bem-vindos, bem-vindas à especialização em filosofia clínica, Turma Orquídea. Hoje, em mais um dos nossos encontros, diálogos de filosofia clínica. Momento para interlocuções, dúvidas sobre aprofundamentos, enraizamentos suscitados a partir das aulas. Para o momento, inicio com um e-mail, uma mensagem da querida Luciana Alves, que trouxe as seguintes inquietações. Eu vou fazer a leitura e nós vamos comentando aos poucos, tá bom? E na medida em que outros colegas forem chegando e quiserem acrescentar, a gente continua. Eu vou fazer a leitura, ela diz assim: considerando que hoje temos muitas questões psiquiátricas e partilhantes fazendo uso cada dia mais de medicações, podendo afetar quimicamente julgamentos e condições cognitivas. Dito isso, pergunto: como identificar o que é autêntico no partilhante que faz uso de psicofármacos? Bom, essa é uma questão bastante pertinente. Na medida em que se identifica logo no início de uma sessão, pelas informações colhidas no início da terapia sobre o dia a dia, o modo de viver do partilhante, as considerações que ele traz nas suas bases categoriais, vem, sem dúvida, ou melhor, pode vir o anúncio de que a pessoa usa psicofármacos, que tragam eventuais consequências que precisem, sim, de uma ajuda num trabalho multidisciplinar com um psiquiatra, eventualmente com um neurologista. Nesse sentido, a filosofia clínica, que não faz a análise, que não trabalha com psicofármacos, precisa de um trabalho conjunto. Mas aqui uma consideração. Na medida em que nós encontramos pessoas que estão, não apenas no caso de medicações, mas também em uso de álcool ou outras substâncias que alterem, nós vamos colher a historicidade, na medida do possível, verificando o quanto esses elementos aparecem na historicidade, porque em se tratando de estrutura de pensamento, falamos em tendências existenciais. Por exemplo, podemos falar em um modo de ser que não foi afetado especificamente por uma medicação, ou foi, de maneira mais recente, a partir de uma data em que se poderia investigar, eventualmente, mudanças entre um antes e um depois. De qualquer forma, o que nós vamos procurar nesse trabalho multidisciplinar, quando se fizer necessário, é, dadas os efeitos de cada psicotrópico, e esclarecendo que ao final do curso nós temos uma cadeira, uma disciplina, que é uma conversação entre filosofia clínica e neurociências, especialmente com princípios de farmacologia, de neurologia e de psiquiatria. Na medida em que elementos são apresentados apenas para uma aproximação, uma interlocução entre o filósofo clínico e os profissionais da área. Com a historicidade, nós veremos curiosamente que mesmo com a presença de efeitos psiquiátricos, por exemplo, as tendências estão lá. Curiosamente, podemos ver que duas pessoas que tomam a mesma medicação não terão exatamente os mesmos efeitos, embora se possa registrar algo em comum. Então, o trabalho só será possível nesses casos na medida em que for uma conversação multidisciplinar. A parte disso, é sempre bom lembrar que duas pessoas ou mais pessoas que sejam classificadas por qualquer psicopatologia
de outra análise que não a da filosofia clínica, numa avaliação médica, tem historicidades, tem perspectivas, tem valores, tem uma estrutura de pensamento única. A medicação jamais vai desaparecer com um jeito único de cada pessoa. Então, aqui uma consideração importante. Na mesma questão, ela continua. Na classificação de um partilhante, em se tratando do tópico 9, discurso completo e incompleto, como entender uma pessoa que tem uma fala incompleta, fragmentada, nas suas ações, projetos e como eles vão até o fim? Olha, o que chamamos de discurso completo e incompleto tratam-se de vivências que repercutem na pessoa fenomenologicamente uma sensação subjetiva, singular, de que um sentido de realidade foi vivido até o fim, trazendo uma sensação de completude, de término, de que uma fase foi findada para que outra se inicie. Essa noção de completude é uma noção de totalidade, como uma marca limítrofe por algum registro que a pessoa apresente, seja através de elementos externos, sejam através de experiências internas. Ela diz, a partir de determinado ponto, algo mudou. E traz, então, a sensação de que um amor acabou, de que um tempo da juventude se passou, uma marcação temporal que vai apresentar a noção de completude, como algo confortável ou desconfortável, ou mesmo ambíguo para ela, mas ela vai identificar como uma experiência concluída. Essa ideia de uma experiência que se totalizou, ela é importante como um registro para sabermos o quanto isto é autêntico ou não, porque pode ser insignificante ao longo das questões mais pertinentes do assunto último dessa pessoa. E importa que, na medida em que um discurso completo, e a ideia do discurso como linguagem, não mais na linguagem da representação, é na linguagem da própria vivência. Isto é, se entendemos a linguagem como sendo um estado íntimo de vivência, não como quem elabora uma vivência e depois reproduz uma fala posterior, mas como se, mentalmente, em expressões verbais ou não verbais, elaborasse uma concepção de realidade, como se dissesse, ou mesmo, em palavras vivas, dissesse, completei uma fase da vida. Ou a própria ideia da vida, e de que agora ela vai, por exemplo, para a morte ou para a transcendência. Sempre que há uma sensação de totalidade, isso deve ser entendido e conversado em razão do assunto último. Sem o assunto último, não saberemos se isso é ou não pertinente. Porém, a Luciana nos pergunta quando uma fala incompleta, fragmentada, ela se apresenta no consultório. Nesse sentido das vivências, aliás, muito comum de nós trazermos, na nossa sociedade profundamente mecânica e de motivações de alcance, de sucesso, com exigências muitas vezes alienadas para todas as pessoas, é natural que muitas pessoas carreguem uma sensação artificial de que não foram realizadas, ou porque não fizeram uma faculdade em tempo como gostaria, ou porque já passaram do tempo em que poderiam encontrar um grande amor, ou porque acharam que perderam a oportunidade e que agora tudo passou, e aí fica como que devedor dessa experiência, vivendo as migalhas,
São muitas as possibilidades. O fato é que um discurso incompleto, uma sensação que um partilhante carregue, não significa que é ruim. Por exemplo, uma pessoa que carrega a busca por algo cuja natureza é infinita, o autoconhecimento. E nesse sentido, não completar é algo que permanece rico para esta pessoa. Uma pessoa que procura, por exemplo, uma saga de ser melhor na vida e não alcança a totalidade para dizer eu consegui, reacendendo, recomeçando diariamente essa trajetória. Então, incompleto não significa ruim, assim como completo não significa bom, a depender do assunto último. Porém, mais especificamente, a questão trazida pela querida Luciana é quando há uma noção de fragmentação nas ações e nos projetos. A bem dizer, a noção de fragmentação, às vezes, se torna uma condição necessária ou suficiente para modos de ser em que, ao abandonarem certas propostas a longo prazo, por exemplo, um casamento que deveria ser eterno, mas que acaba terminando muito antes do que gostaria, ficando a ideia, a sensação de que foi cortado, foi quebrado, um emprego que estava identificado ao papel existencial de uma pessoa e que a perda desse emprego deixa a pessoa com a sensação de fragmentação na existência. E, enfim, várias dessas experiências, ou mesmo até pelo uso de medicações ou substâncias que possam alterar a consciência linear, são elementos que, embora possam assustar numa primeira impressão de que o fragmentado, de que o estar aos pedaços reivindique um ajuste, não necessariamente é para que haja a procura de uma completude como um ideal. O fato é que podemos falar também em modos diferentes de fragmentação. Por exemplo, a noção de um discurso fragmentado pode ser organizado de tal forma em que se subdivida em etapas, como a tentar organizar essa incompletude para que uma pessoa tenha microsensações de completude. Como exemplo, uma pessoa que não conseguiu alcançar o seu sonho da vida e já tem a idade suficiente, ela já acha que está velha demais para conseguir o que pretendia. Ou uma pessoa cuja fala durante o consultório não se mostra conclusiva diante dos seus projetos. Essas noções de fragmentação, se de um lado parecem ser caóticas, e podem ser, elas também trazem aberturas. O caos, a fragmentação, a incompletude, a desordem podem ser, tudo depende do contexto, é difícil falarmos sem a materialidade de casos clínicos concretos, mas podem ser oportunidades para percepções transversais da realidade. A noção de linearidade, a noção de completude, a noção de ordem, não são muito criativas. E quantas vezes a fragmentação é a abertura para a criatividade? A desordem é a possibilidade para um reajuste na vida que não seria possível sem esta quebra, essa inconclusão. Eu cito um exemplo. Houve um tempo que, quando eu voltei dos Estados Unidos, tentando morar lá, não me adaptando àquela cultura, eu voltei com uma sensação de completude, apesar de que fiquei muito pouco tempo, ou menos do que eu deveria ou projetara inicialmente. Quer dizer, em princípio, como eu havia planejado, foi uma experiência incompleta. Mas quando eu voltei para cá, de volta ao Brasil, tive a sensação de que aquilo que seria antes incompleta foi reinterpretado como completo. Então, ao voltar, eu me alojei em Brasília, consegui um emprego em uma universidade e lá fiquei.
em uma outra universidade, em algumas formações, e de repente uma principal fonte de renda não deu certo. E tive a sensação, de novo, de quebra, de incompletude, de que a minha vida estava bastante caótica, agora mais sem linearidade, e eu não saberia formular muito bem o que eu iria fazer da vida, diante de uma busca por estabilidade. Mas exatamente essa instabilidade e este momento circunstanciado de aparente caos foi o que me permitiu voltar para Goiânia e reacender aqui antigas, somadas com outras já novas oportunidades de trabalho que eu não conseguiria e que foram muito boas para mim se eu não tivesse passado pela instabilidade, pela quebra, pela sensação íntima de fragmentação. É assim que muitas experiências fragmentadas podem ser oportunas. É nesse sentido que a terapia pode ser um elemento trágico. Trágico não é uma reclamação, mas é a noção de que a vida está para além do nosso didatismo e da ordem. Mas vamos a outra perspectiva. Quando a ideia de incompletude vem já agora no discurso específico da fala verbal, quando, neste caso, não é possível, pela organização do pensamento, já o tópico 10, a estruturação do pensamento e da linguagem, não permitem ao filósofo clínico a colheita da historicidade da maneira linear. E é para tanto que nós utilizaremos, com recursos, sobretudo do tópico 15, que se trata da semiose, ou quando falamos do submodo 20, tradução, que os colegas ainda vão estudar na formação, nós vamos falar sobre outras linguagens que não a racional, que não a verbal, ou mesmo que não a escrita, capazes de o filósofo clínico interagir com o partilhante, através de músicas, através de filmes, através de passeios, através de experiências sensoriais, através de elementos vinculados a deslocamentos curtos com objetos no consultório, brincando com eles, uso de canetas, desenhos. Nesse sentido, elementos não verbais trazem uma riqueza, somado à colheita da historicidade através de outras pessoas que envolvem o partilhante, como eventualmente familiares, se isso for possível, sem ferir o sigilo que o partilhante tem do filósofo clínico, numa relação íntima e dialógica. Então, na medida em que nós estamos diante de um partilhante que não está com uma linguagem completa e, portanto, fragmentada no nível sintático da fala, nós temos que ver o quanto isso é temporário ou quanto isso é permanente. Um dos elementos fundamentais que nós estudaremos no tópico 29, chamado matemática simbólica, não é propriamente colher a historicidade da fenomenologia do eu do partilhante, mas do ambiente, das circunstâncias, do entorno do partilhante. Isto é, não é só a pessoa que fala, mas também o contexto, a história, os elementos que essa pessoa conversa informalmente, a casa onde que ela vive, as amizades que ela tem, as conversações íntimas com que ela se movimenta pelo agradável e pelo desagradável, todas as chamadas vizinhanças existenciais que compõem um contexto de vida. E estes contextos, portanto, são partícipes da aprendizagem que o filósofo clínico terá para ajudar uma pessoa em condições, sem as condições de um discurso linear. Além do que, podemos também falar em experiências artísticas, em que uma pessoa não se dá por gosto de querer completar as frases. Mas isso não significa que ela não será completa, por exemplo, nas emoções, incompleta apenas no discurso racional. Uma personagem muito rica da antiga escola do professor Raimundo era o Patropi, que usava uma linguagem
incoerente, uma linguagem fragmentada, com muitas gírias, convocando o outro a um estado de humor para uma espécie de intuição, que é uma fala em que o outro deve pegar por imagens, por linguagens com a construção figurativa, muito mais do que explicativa. Nesse sentido, é importante observar que algumas pessoas parecem ter um discurso existencial incompleto, mas será apenas a sintaxe da fala que é incompleta. Porque dentro dela, a partir da confirmação de como ela vai contextualizando o seu humor, no caso do Patropi, contextualizando nos jogos de linguagem o que ela pretende colocar para o partilhante, para o filósofo clínico, nós veremos então que a riqueza está para além da formalidade da fala. De qualquer forma, mais importante do que a sintaxe é a vivência. Mas a incompletude, a fragmentação, também fazem parte da existência. O quanto é possível trabalhar com isso faz parte dos nossos limites na clínica, sem a procura de um ideal a qualquer custo. Claro que, na medida em que, Luciana, você tiver casos mais concretos, mais pontuais, é que eu poderia aprofundar de acordo com a riqueza de conteúdos que você trouxer para aprofundarmos numa conversação. Mas aqui é só uma leitura de uma mensagem por WhatsApp que você nos deixou. E uma questão que se segue é como lidar com o partilhante ou partilhantes portadores de transtorno de personalidade borderline e as questões de alteridade pelo método de Lúcio Pachter. Olha, em filosofia clínica, ainda que sobre a análise psiquiátrica, o partilhante esteja categorizado por doenças mentais, como, por exemplo, o registro da personalidade borderline, assim entendido pela psiquiatria, que envolve as mudanças bruscas de temperamento, a intensidade muito volátil do humor, uma pessoa que parece ser muito mais intensa do que profunda. Todos esses elementos são registros muito pontuais, podem até ser importantes, mas não são por estes dados exclusivos que nós vamos reduzir uma pessoa e tratar com ela. Isso seria coisificá-la. Isso nem é propriamente falar de uma pessoa, mas falar de uma classificação de doença sobre ela. Ou diria assim, duas pessoas entendidas como de transtorno borderline, duas pessoas são profundamente diferentes. Podem ter religiões diferentes, uma pode ser ateia e a outra profundamente religiosa. As conexões das emoções, seus prejuízos, como o mundo lhe parece, a estruturação do raciocínio, suas paixões dominantes, seus valores, seus tipos de ações e comportamentos, as associações, amizades, o contexto de realidade em que elas vivem, dão muito mais riqueza numa tessitura, numa malha intelectual, que realmente nos oferece uma riqueza profunda. E, portanto, o fato de duas pessoas serem, vamos chamar também de outra forma, ou de outra catalogação, bipolares, duas pessoas são profundamente diferentes. E se, num trabalho multidisciplinar, se assim for entendido, a necessidade de uma psicoterapia, no caso das psicologias e psicanálise, no caso da filosofia clínica, uma terapia existencial, é claro que nós vamos considerar o que é importante em termos do assunto último. E
Se, apesar de ela for muito bem potencializada no que há de mais autêntico, ela ainda sofrer de efeitos psiquiátricos, ela será mais potente com esses efeitos, muito mais autêntica com esses efeitos. Seja como for, reduzir uma pessoa a mesmo colocar que o mais importante, a região essencial dela, está classificada como uma questão psiquiátrica, é um olhar que não traduz, não expressa, não representa o modo com que o filósofo clínico trabalha. Porque qualquer ponto não dá conta da tessitura da vida. É, sim, ou pode ser importante, ou às vezes até algo valioso, mas não para os assuntos últimos. Enfim, quero apenas colocar que não podemos ficar assustados, impedidos, ou mesmo seduzidos pela ideia de que algo que se destaca em alguém, em qualquer aspecto, seja tão importante que eu não consiga vê-la em uma espécie de infinitude e totalidade. Isso é um cuidado que precisamos ter, senão nós perderemos a alteridade. Porque o conceito essencial de alteridade é que o outro é infinito. E a nossa relação é infinita. E, portanto, não pode estar pré-determinada com julgamentos tão parciais. Bom, são estas as questões da Luciana. E eu aproveito, então, para convidar quem está presente aqui, a Denise, o Su, se tiverem dúvidas, questões das aulas do professor Cadu, gostariam? Sim, querido. Oi. Oi. Não, foi bom essa aula, esse momento aí, porque eu levava uma dúvida que eu trazia de outros grupos de estudo sobre a questão de discurso completo e incompleto. E o meu entendimento era bem esse que você colocou, a questão da completude. Então, mesmo que para um não seja incompleto. Exemplo, uma pessoa casa e separa. Sim. Tá? Então, se uma pessoa carrega aquela história que Deus une, o homem não separa e tal, o separar é uma incompletude. Porém, quem separou, quando se trata de uma coisa bem resolvida, para ela é uma completude, não é incompleto. Uhum. Né? Então, assim, uma vez nós tivemos uma discussão desse tipo, e para mim, eu percebia que a definição de completo e incompleto, o pessoal definia muito aos olhos do filósofo clínico, e não dentro das questões emocionais do partilhante. Essencialmente, Denise, Tá? o que deve um filósofo clínico fazer é ver com os olhos do partilhante. Nesse sentido, Sim. é o que é importante para o partilhante. Não na aparência, não numa simples pergunta, mas o que se constata ao longo das tendências existenciais da estrutura de pensamento dela. E é claro Sim. que uma pessoa pode dizer que, para mim, é importante fechar uma etapa e iniciar outra, mas tudo nela demonstrar o contrário. Entendo. Agradeço, viu? O esclarecimento foi ótimo. Há uma certa alienação da nossa cultura, não só ocidental, mas sobretudo industrial, em termos exigências de uma incompletude na vida, que é, por mais que trabalhemos e consigamos adquirir coisas para o imaginário de sermos felizes,
coisas, seja coisas do consumo, seja coisas como projetos de vida. Nós temos que, já temos quase um itinerário pronto, você tem que estudar para poder trabalhar, casar, tem que ter filhos, esses elementos estão geralmente marcados socialmente com idades, com valores. Se uma pessoa diz que, por exemplo, é virgem aos 30 e poucos anos, essa pessoa é fortemente invadida por valores socioculturais, dizendo que ela está em atraso, que ela ultrapassou um tempo, que ela pode perder, enfim. De um lado, nós temos a ideia de que seremos sempre cobrados e sempre quereremos numa alienação, eu estou falando em termos de uma base categorial, né, de época e sociedade, cobrados a querermos uma vida que ficará incompleta. Conseguimos um carro, teremos que precisar comprar outro, alcançamos uma meta, uma espécie de sucesso que nunca é alcançado, o gozo nunca é findado. E um dos elementos fundamentais que acaba nos deixando com a sensação de incompletude satisfeita é o desejo, uma espécie de erotismo, não só para o que é sexual, mas para o prazer de consumir mais. Eu quero aquilo que não tenho. Então, a falta é o estímulo para o conquistar cada vez mais. Essa sociedade que, uma vez que alcança a tal completude, a pessoa tem um momento inicial de satisfação, mas logo instaura-se uma grande insatisfação e ela passa para novas metas, coloca a incompletude como meta. Intrínseca. Porém, ao mesmo tempo, e é terrível como essa contradição abala e às vezes destroça existencialmente muitas pessoas. São cobradas delas uma espécie de artificialismo, de completudes totalmente antiéticas, que uma pessoa tem que saber a tabuada inteira, ou então ela é burra, que uma pessoa tem que ter certa aparência física, e se não tiver tem que fazer plásticas, ela tem que conseguir, sabe, uma certa produtividade para ser completa. Então, ao mesmo tempo que nos é cobrado uma vida completa, feliz, realizada, também nos é cobrado uma vida fragmentada e incompleta. Fica difícil, né, ser completo e incompleto pelas mesmas razões ao mesmo tempo. Isso leva muitas pessoas a perderem, ou talvez nunca alcançarem, um conhecimento mais íntimo de como seria o modo de ser delas. Que tipo de experiências para elas seria autêntico de serem completas e que outras deveriam ser incompletas. O agendamento da incompletude, né? E também o da completude. Da completude. Isso pode quebrar uma pessoa, né? A Su, Denise, tem mais alguma questão do que tem estudado? Não, para mim está tranquilo. Tá. Só uma pergunta, Denise. Vocês já estudaram o tópico 10, estruturação do raciocínio? Sim, a gente está entrando em submodos. Já? Já percorreram, então, todos os 30 tópicos? Sim. Teoricamente. Um ano, né? A gente está no segundo ano. Ué, eu estou confuso. Eu achei que já não tivesse percorrido todos os tópicos. Isso da turma Orquídea, né? Já estão entrando... Não, tá, desculpa. Eu estou fazendo... Tá, tudo bem.
Sim, porque você não está na Ah, porque eu turma. faço outro curso É também. outro curso, entendi. Ah, É outra coisa. desculpa, perdão. Entendi. Tá. É que Não chegamos no 10, não. tá. A estruturação do raciocínio é uma noção de ordem. Embora na matemática nós podemos falar em decimais ao infinito, há um imaginário na nossa sociedade que, se a gente diz assim, 5, 6, 7, 8, 9, aí todo mundo quer o 10. É uma espécie de números redondos, gosta de uma espécie de completude vinculado à organização. E se, por exemplo, arruma só parte da cama, mas não ficou faltando um trecho, devido a, às vezes, um modo de ser instaurado, repito, com artificialidade, aquilo pode incomodar a pessoa. E aí, claro, se for próprio de um partilhante a ordem, talvez ela precise terminar de completar a organização das meias, das gavetas, a organização, a limpeza da casa, e aquele trecho da cama que não ficou completamente arrumada, para algo que não está exatamente no discurso 9, mas está no tópico 10, no tópico 9, né? Tópico 10, que é uma pessoa que gosta da organização. Enfim, são os modos de ser de cada um. E em filosofia clínica, porque não trabalhamos com patologias, nem com saúdes, nem com elementos prontos, é o modo único de cada pessoa, e, portanto, em 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de modos de ser, refeitos e abertos, não posso aqui desenhar o que seria o ideal, é sim a alteridade do jeito de cada um. Para esse momento, Denise, alguma questão? Ou o Soimar? Não, para mim não. Então tá bom. Denise, querida, Soimar, querido, uma boa noite para vocês. E a gente se encontra Obrigada. depois. Então tá, muito obrigada. Tchau, um Tudo de bom, abraço. boa noite. Um abraço.